Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos entrar no item Povoamento da Terra, Adão. Estamos no capítulo 3º, no livro 1º, falando ainda da criação. No subitem Povoamento da Terra, Adão, vamos ler as duas questões, 50 e 51, utilizando para isso o livro da editora M, a tradução da editora M. Vamos lá que a gente vai discorrer sobre um assunto e já fica, antes de discorrer sobre esse assunto, já um alerta de que nós necessariamente não estamos falando mal de nenhuma religião. Ah, Fábio, mas eu estou tendo essa impressão. Aí a impressão é sua, bem. Aí não posso fazer nada com relação à sua impressão. O fato é que eu estou dizendo, afirmando, não estamos falando mal de nenhuma religião, estamos apenas estudando o Espiritismo. Tá bom? Vamos lá então. Questão de número 50. A espécie humana começou a partir de um só homem? Resposta dos Espíritos. Não. Aquele que chamais de Adão não foi nem o primeiro, nem o único a povoar a terra. Questão 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Quase na época que assinalastes, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Certo? Aqui é a resposta dos Espíritos. Aí tem uma colocação de Kardec que é a seguinte. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram numa região a alguns dos grandes cataclismas que em diversas épocas abalaram a superfície do globo terrestre, e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje povoam a Terra. As leis da natureza se opõem à ideia de que os avanços da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, poderiam ter sido realizados apenas em alguns séculos, como seria o caso se o homem tivesse aparecido na Terra somente a partir da época de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras eras do mundo. Então vamos lá. Segundo a tradição, mais tradição judaico-cristã, Adão e Eva teriam vivido cerca de 6.000 anos. 4.000 anos antes de Cristo. De Cristo para cá, 2.000 anos a 6.000 anos. Impossível, nesse período de tempo, com a quantidade de anos que as pessoas viviam especificamente na época de Cristo, não vou nem voltar a 4.000 anos antes de Cristo, é impossível, a partir de duas pessoas, Adão e Eva, por mais anos que se vivessem as pessoas, impossível chegarmos em 6.000 anos a 8 bilhões de pessoas. Ponto. Por que é mais impossível ainda? Porque, segundo a tradição judaico-cristã, nesse meio tempo ainda houve um dilúvio, ou teria havido um dilúvio, que evidentemente não aconteceu, um dilúvio universal, um dilúvio mundial, né, que matou todo mundo e deixou só a família de Noé e aquelas pessoas que ele colocou na arca vivos. E teria começado de novo. Aí dá menos tempo ainda para se imaginar, evidentemente, que desse grupinho de pessoas tenhamos tido origem ou teríamos chegado a 8 bilhões de pessoas como estamos em 2022 no mundo, certo? O que se tem informação é que a cada situação de povo ou de era, algumas pessoas se destacam e a história dessa pessoa ou é contada de geração a geração, ou ela é registrada de forma escrita, certo? E aí nós vamos ter as tradições e pelo mundo nós vamos tendo as situações diferentes. Nós temos na cultura chinesa, por exemplo, nós temos informações, escritos e comprovações de algo acontecendo ou de uma civilização já existindo há muito mais do que 4.000 anos antes de Cristo, há 5, 6, 8, até 8, há relatos agora de 10.000 anos antes de Cristo, quer dizer, já dá antes de Adão, percebe? Então, qual é a importância dessa situação, dessa informação, povoamento da Terra, Adão, para a nossa evolução?
eu sempre tenho que pensar no Espiritismo, por que é que essa informação está chegando para mim e o que eu vou fazer com ela para evoluir. A ideia é sair do preconceito, porque a história de Adão e Eva, por mais que tenha sido foi contada por Moisés, né? Toda a Gênesis foi escrita por Moisés. A ideia de que o homem tem o espírito soprado por Deus pelas narinas e a mulher ter sido feita de uma costela de Adão para lhe servir, isso causou grandes males às mulheres, ao ser humano do sexo feminino durante milênios. E até hoje ainda se tem essa informação dantesca da diferença entre mulheres, homens e mulheres, a ponto de se dizer, olha, mulher tem que ganhar menos porque engravida. Não tem a mesma capacidade que o homem. Em conversas que você vai ver isso, em conversas que tem um homem e uma mulher, ou um homem e algumas mulheres, se vê o chamado mansplaining. Quer dizer, o homem explica as coisas para a mulher como se ela fosse uma imbecilóide, incapaz de entender aquilo, de saber qualquer assunto que seja. Sempre com menosprezo, sempre com a ideia de que a mulher é inferior. Isso vem dessas escrituras, isso vem dessa ideia, né? Porque no próprio Decálogo, nos 10 Mandamentos, a gente vai ver lá, não cobiçarás a casa do próprio, não cobiçarás o jumento do próximo, não cobiçarás a mulher do próximo. Nessa ordem e na ideia de possuir, de posse. Então isso é muito complicado. Ah, mas era para a época. Realmente era para a época. Era o que se entendia na época, era o que era possível na época. Concordo plenamente que era para a época, mas é algo que a gente precisa sair dessa situação. Então, vamos lá. Não existiram Adão e Eva na forma que é contado. Aquilo é um mito, é uma alegoria, que teriam sido expulsos do paraíso, que teriam sido mandados para a terra para arar a terra com o suor do próprio rosto. Há quem diga no meio espírita que essa alegoria, que essa metáfora, que essa historinha, com historinha, né? É uma forma de explicar, por exemplo, o que aconteceu com os espíritos que habitavam o planeta em torno de Capela, e quando houve o exílio desse planeta, o planeta que orbita Capela, a estrela Capela, teria evoluído, teria passado de provas e expiações para a regeneração, 7 milhões de espíritos foram degradados, foram exilados de Capela para a Terra. E imagina esse planeta extremamente evoluído, né, já tecnologicamente e tudo, um verdadeiro paraíso, que essas pessoas tiveram que sair de lá, esses espíritos tiveram que sair de lá e virem para a Terra, cerca de 300 mil anos nossos, e pegaram isso aqui como era 300 mil anos. Então você imagina o sofrimento, a dificuldade que foi se sair de uma civilização, ser colocado num deserto e falar, se vira, se vira, e vai reencarnando quantas vezes você precisar ir, eu vou ajudar, vou estar junto, vou trazendo informações, vou trazendo prepostos meus, teria dito Cristo, mas é aquela situação, saindo de um paraíso para arar a terra com o suor do próprio rosto. Então, há muito mais alegoria, muito mais mito, muito mais ideia de historinha, né, como metáfora para a gente entender o que pode ter acontecido com os capelinos ou capelanos, do que necessariamente terem sido criados os seres humanos a partir de Adão com a Eva, foram multiplicando, e aí chegou um momento que sobrou só Noé, a família dele, uns poucos escolhidos ali, começou tudo de novo e chegou a 8 bilhões de pessoas. Isso é uma quimera, isso é um absurdo a gente imaginar isso nos dias de hoje, sabendo como que acontece a gestação, quanto tempo demora para nascer uma criança, quanto que uma mulher tem de fertilidade. Por mais que se queira falar que a Eva podia ter vivido 200, 300 anos, tá? Mas ela teve quantos? 200, 300 filhos? Um por ano? É o máximo que vai dar. É um por ano. E aí? Aí os filhos deles também, pode fazer a conta, não chega a 8 bilhões de pessoas, até porque no meio do caminho entre Adão e Eva e nós hoje,
teria tido, que a gente sabe que não existiu dessa forma, o dilúvio universal. Isso é muito importante que a gente entenda. A espécie humana não começou de um homem só para povoar a Terra, isso é óbvio, a gente já sabe que a teoria evolucionista de Darwin é aquela que corrobora a justiça divina. Quando o princípio inteligente transforma-se em espírito, então ele começa a sua evolução, pouco e pouco. Lembra dos macaquinhos do Darwin? Né? Macaquinho, Darwin, né? A escala de Darwin, lembra? Aquilo lá é a situação mais aceita. E um detalhe que a gente vai ver nos próximos vídeos, quando a gente for falar da diversidade das raças humanas, a gente vai ver, só vou adiantar um pouquinho aqui, um spoilerzinho, a gente vai ver, por exemplo, que essa situação de nascerem espíritos no meio dos princípios inteligentes, lá nos Australopithecus nanicus, que é o primeiro macaquinho da escala do Darwin, isso não aconteceu num só lugar. Isso aconteceu em várias partes do globo. Né? O que dá a origem da humanidade basicamente na África, mas que também surgiram em outros pontos do globo essa mistura. Né? Mistura no sentido de, numa família de Australopithecus nanicus, ter lá 10 filhotes, no começo 9 princípios inteligentes e um espírito. E com o passar do tempo, de 10 filhotes, 10 espíritos e nenhum princípio inteligente. Que isso teria acontecido em várias partes do globo, daí a diferença básica das raças, certo? Quando chegaram aqui os capelinos foram encarnando, trazendo as suas características perispiríticas da sua evolução intelectual e evolução inclusive do corpo no perispírito, dando uma mudança importante aqui na nossa constituição física, e aí se alojando em várias partes da Terra, ficando em várias partes da Terra. Não vou entrar muito na questão dos capelinos, mas encarnando e reencarnando em várias partes da Terra, assinalando ainda mais a diferença cultural, a diferença de raças mesmo, embora seja raça humana, né, de uma espécie só, mas a diferença de raças, idiomas e assim sucessivamente. Depois o clima veio fazer a diferença, etc, etc. A gente vai falar sobre tudo isso. Qual é a função primordial dessas informações? Olha, a reencarnação sempre existiu. Sem ela é impossível termos o planeta como temos hoje. Sem a reencarnação é impossível nós termos a diversidade de raças, não é? Como existe hoje. Sem a migração do pessoal de Capela para cá, não teria havido o grande boom de evolução tecnológica nos mínimos sentidos do ser humano terrestre, não é? Não teria condições da preparação para a vinda de Jesus. Quer dizer, tudo se encadeia num Deus muito maior, muito mais amplo, muito mais abrangente em suas qualidades infinitas do que aquilo que a gente pode supor. E a gente vai abandonando de vez, já estamos na questão 51, e já estamos abandonando de vez a ideia de Deus ser um sujeito barbudo, velho, cheio de manias, com mais defeito do que eu, um cajado na mão e um livro permeado de sadismo, só olhando para você e falando o seguinte: tá me bajulando? Puxando o meu, né? Tá me bajulando? Tá, então você tem direito ao céu. Pode fazer o que for aí na terra, prejudicar os outros, vender pedaço do céu por dinheiro, cobrar grandes quantias em dinheiro para salvar as almas, pode fazer o que for. Se você me bajular, você puxar o meu, né? Você vai vir para o céu, beleza, é só falar que você me adora e está tudo aqui. E você que fez tudo certo, mas no último momento da sua vida se desesperou, você vai para o inferno porque você não me interessa. Isso está descartado já lá no íntimo da gente, com 50 questões do Livro dos Espíritos. Imagina o que vem por aí. Né? A gente vai evoluir muito, aprender muito com essa doutrina maravilhosa chamada Espiritismo. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo e a gente volta amanhã com mais um vídeo. Um beijo para você que fica. Tchau.